Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, um tema que a gente deve tratar sim, porque, afinal de contas, além de ser um debate técnico, essa é uma casa política e, muitas vezes, o debate técnico ele passa pelo debate político, porque, afinal de contas, muitas das decisões tomadas elas são políticas e, infelizmente, o debate técnico ele acaba sendo jogado por água abaixo. Então, é importante que a gente fale sobre isso aqui. É claro, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quando a gente fala de qualquer medicamento que apareça agora como salvador da humanidade, é claro que isso desperta uma esperança, é claro que isso desperta desejos nas pessoas de sobreviverem a uma pandemia de coronavírus que está dizimando a humanidade, que já fez no Brasil mais de 12 mil pessoas mortas. É claro que isso desperta alguma coisa relacionada à esperança de sobreviver. E é por isso que aumenta a nossa responsabilidade. Não podemos ser irresponsáveis com o papel que nos cabe, que é político, mas temos que fazer toda a avaliação técnica possível para que a gente não incorra em erros ou tente incorrer, por exemplo, na intervenção de protocolos médicos que, de fato, não cabe a essa casa definir. Então, é muito importante que olhemos para todos os debates colocados com a cloroquina ou qualquer outro medicamento milagroso que possa aparecer, um debate de responsabilidade. Afinal de contas, as pessoas não podem ser levadas a temas de maneira muito emocional, inclusive, porque a sua família tem alguém, um ente querido da sua família que está morrendo, e que aí, se tiver um remédio milagroso, essa pessoa vai querer fazer uso desse remédio. Mas a gente precisa ter no parlamento uma postura muito correta, de sensibilidade a essas pessoas que estão passando por uma situação absurda. Todos nós aqui já perdemos alguém que amamos, alguém querido, para o coronavírus. Portanto, não é possível que coloquemos nessa casa um debate que leve uma possível subjulgamento daquilo que a ciência está dizendo nesse momento. Todo e qualquer pesquisa sobre a cloroquina, neste momento, no mundo, ela está sendo colocada como ineficaz, como inconclusiva. E não é possível que essa casa vai achar que uma coisa é mais conclusiva do que a outra ou não, num debate científico, num debate onde há vida de pessoas sendo colocada em risco. Então, eu quero falar aqui o quanto que trazer, em especial nesse momento de corrida, porque é isso quando a gente fala de olhar para esses órgãos, a Fiocruz, uma instituição importantíssima, desenvolveu e desenvolve vacinas que já salvaram e vão continuar salvando vidas. Quando ela faz uma proposta de fechamento de rua, a gente precisa respeitar, porque é uma instituição que também pensa e constrói toda uma lógica em cima de dados científicos, em cima da realidade. Não é possível que nós, enquanto legisladores, fiscalizadores do Poder Executivo, vamos colocar à prova aquilo que a ciência está falando nesse momento onde as pessoas estão morrendo, nesse momento onde o debate científico, sim, é preciso ser levado em conta. Então, senhor presidente, falar, e aí, para já concluir a minha fala, para que os demais deputados e deputadas possam também fazer uso da fala, infelizmente, a gente tem sido pouco propositivo em alimentar esperanças, em especial nas ações completamente irresponsáveis do presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, com a sua negação da ciência, com a sua negação da realidade, falando que o coronavírus é uma gripezinha,
colocando pesquisadores e pesquisadoras, inclusive retirando da ciência e a tecnologia a possibilidade de fazer pesquisas com relação ao coronavírus, a gente vê, por exemplo, esse mesmo governo não participando de um debate internacional que é fundamental, junto à Organização Mundial da Saúde, Renata, que fizeram um fundo, estou concluindo, senhor presidente, a Organização Mundial da Saúde, que fez o dispêndio de um fundo de 45 bilhões. O Brasil, que sempre esteve à frente do debate sobre medicamentos, sobre a importância da saúde pública, a importância do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, não participou desse fórum porque abriu mão de participar por uma decisão política do Jair Bolsonaro, absurdamente colocando a própria OMS em questão. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso compromisso aqui é salvar vidas e não levantar falsas esperanças e não fingir que nós somos médicos e temos o conhecimento científico para dizer o que deve ou não deve ser os protocolos já experimentados pela ciência. Eu acho que temos que ser responsáveis e não levantar falsas esperanças. O nosso povo está padecendo. As pessoas estão morrendo. Então, colocar medicamento XYZ de maneira irresponsável para alimentar o próprio ego, para alimentar o ego bolsonarista e genocida, é uma irresponsabilidade pública. Muito obrigada, senhor.